Pode começar. Bom dia outra vez. Sejam bem-vindos, quem chegou depois das falhas técnicas, estamos aqui. E hoje a gente vai falar sobre o filme O Dublê e entender um pouquinho do conceito de saúde existencial. Pode passar, Débora. O livro que eu me baseei para fazer essa análise é esse de Psicologia Fenomenológica, da Yolanda Sintão Forghieri. Como eu estava falando, eu gosto muito do jeito que ela fala, do tema, né, da psicologia. Ela é muito poética, mas ao mesmo tempo ela é muito profunda, consegue abordar muito bem todos os conceitos, e eu entendo muito na forma como ela fala, mas ao mesmo tempo eu trouxe esse filme, que é um filme assim, de gosto popular mesmo, para tornar ainda mais simples os conceitos que ela traz. Então, o que seria um ser saudável existencialmente? Nos termos mais gestálticos, né, do jeito que a gente filosofa às vezes, ela diz que o ser humano é um ser no mundo, existe sempre em relação com algo ou alguém e compreende as suas experiências, ou seja, lhes atribui significados, dando sentido à sua existência. Vive num certo espaço em determinado tempo, mas os vivencia com uma amplitude que ultrapassa essas dimensões objetivas, pois consegue transcender a situação imediata. Seu existir abrange não apenas aquilo que é e está vivendo em dado instante, mas também as múltiplas possibilidades às quais encontra-se aberta a sua existência. Sério, quando eu li essa definição, achei tudo de lindo e maravilhoso. Mas aí ela vai e consegue trazer tantos problemas que você já começa a pensar se realmente é possível ou alcançável esse ser saudável existencialmente. Eu fiz até uma análise de mim, da minha existência. Então, para me apresentar, eu peguei esse conceito e tentei me encaixar ali. Então, sobre mim, eu sou a Jade, né? Eu trouxe o meu CRP, porque a gente é obrigado a colocar em tudo que a gente faz, né? Mas eu me defino, assim, como ser no mundo a partir do cuidar. Eu vejo que cuidar sempre foi algo muito presente na minha vida. E como psicóloga, não tem para onde fugir, né? Psicólogos aqui cuidam o tempo todo. E isso já era algo muito forte e se tornou ainda mais depois que eu me tornei mãe, que foi o motivo de eu ter sumido do Cine Gestalt. É que realmente a minha vida, assim, mudou de cabeça para baixo, virou totalmente outra coisa, algo novo, que eu ainda estou descobrindo, e que reforçou esse sentido da minha existência do cuidar. É algo ainda mais presente, chega a ser presente 24 horas por dia, realmente não tem para onde fugir. Ao mesmo tempo que os meus relacionamentos favorecem, né, esse espaço para que os outros se conectem com quem eles são, as pessoas que eu atendo, o meu bebê que também está construindo a identidade dele, se descobrindo nesse mundo, eu estou vivendo uma fase assim que eu estou me redescobrindo. Eu não sei muito bem mais quem que é essa Jade nova, dessa nova fase, e quais são as minhas múltiplas possibilidades, como a Yolanda fala. Não sei, estou descobrindo. Então, isso é um dos paradoxos da vida, né? Ao mesmo tempo que a gente ajuda o outro, a gente também precisa de ajuda, e essas coisas vão se misturando em vários momentos. E eu acho que esse filme também aborda muito bem isso. Pode passar. Para quem não conseguiu assistir o filme, eu trouxe assim uma sinopse feita por mim. Eu meio que editei um pouquinho para trazer os pontos que eu achava mais importantes, explicar o que acontece no filme. Esse filme eu achei muito interessante porque ele é uma ação, mas ao mesmo tempo é uma comédia romântica. Ele mistura um pouco de tudo. Na verdade, é até por conta disso, não consegue ser inteiramente uma ação, inteiramente uma comédia romântica. Mas eu achei muito engraçadinho. Depois eu compartilhar um pouco mais do que eu achei do filme. Mas é basicamente sobre o dublê Colt Seavers, que ele volta à ação após um trágico acidente que ele imaginou ter acabado com a sua carreira e vida amorosa. Então, logo no começo do filme, mostra uma queda gigantérrima que ele sofre enquanto estava fazendo um trabalho, e isso deixa ele longe
de trabalhar como dublê, longe das pessoas que ele conhecia, ele realmente vai para outro local, vai se isolar para se cuidar de várias formas. Isso tem uma ruptura com a vida dele. Antes ele era super confiante, uma pessoa que fala, nossa, tem o melhor trabalho do mundo, os melhores relacionamentos, e aí tem aquela ruptura. E aí o seu retorno coincide com o desaparecimento de uma estrela de cinema, que era, inclusive, o astro que ele dublava, né? Não sei, não é dublar, sei lá como é que fala, mas ele era o dublê desse astro. À medida que o mistério vai se aprofundando, você vai descobrindo o que aconteceu, ele acaba se envolvendo com diversos perigos para poder desvendar o que aconteceu e também salvar a gravação do filme que esse astro estava fazendo, porque, inclusive, era um filme, o primeiro filme dirigido pela garota que ele gostava antes do acidente, né? Que ele tinha todo um histórico com ela, um caso amoroso. Então, reacende, assim, chama do amor. Pode passar. E por que eu escolhi esse filme? Eu não tinha analisado nada a primeira vez que eu assisti. Vou contar para vocês que quando eu virei mãe, eu só dormia de noite. E aí um dia eu falei assim, vou ter um lazer. Só que assim, às vezes eu não fazia isso porque eu assistia uma coisa e achava horrível. E eu falava assim, nossa, que perda de tempo, era melhor ter dormido. O sono é super valorizado. Aí eu assisti esse filme e eu estava tão querendo descontrair, buscando um lazer, que eu achei fantástico. Eu fiquei muito feliz de ter assistido. Nossa, essa foi uma noite que valeu a pena ter trocado o sono para assistir esse filme bobo, de comédia, de tudo junto. Mas o que me chamou a atenção e que eu achei que dava para fazer uma análise era esse joinha dele. Então, em diversos momentos do filme, ele assim foi queimado, foi arrastado, foi jogado de um prédio e tá tudo bem? Tá tudo bem, sabe? Era como se fosse impossível dizer que não. Era só sempre bem. E não é um problema só do coach, né? O personagem. Todos os dublês do filme estão sempre bem. Eles até usam aquela frase do Rock Balboa, muito famosa, que não importa o quanto você bate, mas o quanto você aguenta apanhar. Então, eles aguentam apanhar muito e estão sempre bem. Que me levou a lembrar daquela frase que ficou muito famosa, ainda mais na pandemia, que tá tudo bem não estar bem. E eu queria questionar isso quando eu estava buscando analisar esse filme. Por isso eu queria abrir para vocês falarem também que significa para ser saudável para vocês? O que vocês acham que é ser saudável? Esse Cold Silvers aí, esse dublê que tá bem, se ele era saudável, assim, na análise que vocês fizeram, ou mesmo se assistiu descontraído e agora estão imaginando, vocês acham que ele é saudável? Queria ouvir um pouco. Licença, eu não assisti o filme ainda, mas quando você estava falando sobre a definição dele, né, que não sabe se é comédia, se é romance, se é um negócio, se é outro, eu fiquei imaginando realmente a nossa vida, né, o quanto ela é assim, e isso muitas vezes faz com que a nossa vida seja saudável. Então, eu fiquei pensando mais ou menos nisso daí. Então, talvez ele tenha aí algumas questões, né, alguns momentos saudáveis dentro desse filme, mas eu ainda não assisti o filme. Amei, muito bom. Eu realmente acho, e várias vezes na clínica a gente faz essa analogia, né? Se sua vida fosse um filme. Você é o diretor, você é o protagonista, você é o que quiser. E depois que eu assisti esse filme, até fiquei me perguntando, nossa, acho que muitas vezes eu sou o dublê da minha vida. Eu fiquei pensando sobre isso, porque ser o dublê realmente mistura a ação com a comédia, porque, né, às vezes a gente só se dá mal mesmo, mas a gente levanta, vai arrumar outro trabalho, entra em cena de novo. Então, esse aspecto realmente é muito saudável. Pode falar, Maria. Bom dia.
Você perguntou, né, se ele é saudável, e aí eu também fiquei me questionando isso na hora que eu estava assistindo o filme. Eu me senti, na verdade, assim, muito confusa em várias cenas do filme. E eu fui pesquisar lá naquele dicionário de Gestalterapia, o azulzinho, o Gestaltês, né? E lá tem falando sobre doença, saúde e cura. E aí tem um trechozinho, eu posso ler, tem tempo? Que é bem curtinho aqui, que fala Pode assim, ler, sim. é uma questão das identificações e alienações do self. Se um homem se identifica com o seu self em formação, não inibe seu próprio excitamento criativo e sua busca de solução vindoura. Inversamente, se ele aliena o que não é organicamente seu e, portanto, não pode ser vitalmente interessante, pois dilacera a figura fundo. Nesse caso, ele é psicologicamente sadio, porque está exercendo sua capacidade superior e fará o melhor que puder nas circunstâncias difíceis do mundo. Eu achei esse finalzinho assim bem característico, né? Porque ele vai organicamente vivendo tudo aquilo, né, que surge. Então, eu consideraria sim que ele está sendo sadio ali no filme. Ai, que legal, gostei muito dessa contribuição. É, eu também percebi isso, e realmente ele abraçou muitas oportunidades dentro do que era possível na realidade dele, de buscar usar o seu potencial. Mas alguém queria comentar? Tem a Camila que comentou aqui no chat. Ela falou assim: não sei saudável, mas um esforço para mascarar o que ele vive para sustentar o personagem, a carreira e etc. Sim, sim, com certeza. Sabe, quando o filme começa, eu me imaginei, na segunda vez que eu fui assistir, né, fazer a análise, ele é o próprio narrador do filme. Então, eu me imaginei sentando para conversar com essa pessoa. E ele começa, assim, ele estava no emprego de manobrista, e ele começa falando, eu tinha o melhor emprego do mundo, e falando da vida de dublê, mas assim, ele perde tudo, e ele fala como se estivesse tudo bem ainda. Então ele vai e fala, não, mas agora é muito legal, eu ganho, acho que é nachos ou tacos, né? Eu ganho tacos à vontade nesse trabalho, tá tudo ótimo, ele sendo humilhado por astros de cinema no trabalho de manobrista. Ele, não, mas tá tudo muito bom. E às vezes as pessoas que sentam diante de nós na terapia, elas vêm com essa manipulação, elas vêm sustentando essa performance de que, eu perdi tudo, mas está tudo bem, sabe? Isso é algo que me preocupa. Quando eu comecei assistindo o filme, ouvindo ele narrando a história, eu fiquei, nossa, gente, não dá para pensar que esse cara é saudável. Mas conforme foi progredindo, eu também vi muitos aspectos saudáveis, como vocês mencionaram. Mais alguém quer comentar alguma coisa para a gente continuar? Não? Então, o que significa ser saudável para você? Eu trouxe essa pergunta também, porque eu lembro que na faculdade a gente mencionava muito a definição da OMS, do completo bem-estar psíquico, físico, social. Assim, completo bem-estar. Essa definição de saúde, gente, quanto ela pesa para gente. Eu não sei vocês, mas eu não estou me sentindo completamente em bem-estar em todas essas áreas. Eu acho que é um checklist muito pesado para a gente fazer, de sentir um completo bem-estar. Até o Coach Sivers, né, sofreu um acidente, a coluna dele nunca mais vai ser a mesma. Como que ele pode ter esse completo bem-estar? Como que ele pode ver a vida dele a partir disso, sabe? Então, isso é algo que eu questiono muito, de verdade. Pode passar. Eu gostei muito mais da versão da Yolanda, porque ela trabalha o conceito de saúde sendo realista, trazendo essas incertezas do existir, que ela chama, que atrapalham, sim, a gente de ter uma saúde, assim, mais completa, mas ela não traz isso com o peso de que, se você não estiver completo nisso tudo, você não vai ser saudável. Ela traz isso como obstáculos para a vida saudável. Então, o primeiro obstáculo que ela cita são os imprevistos.
E nisso o filme representa muito bem, porque o filme já começa com um imprevisto. Num trabalho de dublê, ele nunca imaginou, eu penso claro, você corre o risco, mas você não espera sofrer um acidente grave. Tem toda uma segurança para fazer esse trabalho, até no final do filme mostra os dublês do próprio filme, e como tem todo um aparato para que eles fiquem seguros, apesar de todos os riscos que eles correm. Então, imprevistos acontecem. A gente passou por uma pandemia, pode ser algo do clima, pode ser uma perda de um emprego, podem ser vários imprevistos que pode te deixar com um futuro incerto e que isso mexa com a sua capacidade de se relacionar com a vida de forma mais saudável. Além disso, tem os paradoxos. Então, quanto mais a gente vive, a gente pode se sentir vivendo mais plenamente, mas a gente também está mais perto de morrer. Então, ela cita vários paradoxos assim, sobre a gente amar e odiar, às vezes, ao mesmo tempo, sobre a gente ter algo novo, mas com o tempo isso se torna velho, e a gente precisa lidar com isso, ou viver algo que era engraçado, mas se fica repetido, já perde a graça. Então, a vida é cheia desses paradoxos. Às vezes, a gente pode valorizar muito alguém e, de repente, perder o interesse. Nós somos cheios dessas confusões. E também tem as nossas restrições. Por exemplo, o nosso próprio tempo agora nos restringe. Todo mundo nasceu num tempo e num lugar. Algumas pessoas têm oportunidades de se locomover, pelo menos mudar de lugar, né? Do tempo a gente não pode fugir. Mas eu, por exemplo, eu nunca fui muito longe, né? Não sei vocês. Mas isso também me restringe a um certo lugar, ou tem outras restrições que envolvem o financeiro, a família que você nasceu, as suas circunstâncias, as oportunidades que você teve ou deixou de ter, seja na carreira, seja de estudos, seja de diversos pontos. E ela vai falar que o cerne desses obstáculos é a insegurança. Todos eles nos deixam inseguros. Então, quantas vezes a gente não lida com pessoas que, por exemplo, por essa limitação financeira, são inseguras e não conseguem se relacionar muito bem com outras porque se sente inferior por causa da condição social dessa pessoa. Ou então se sente inseguro porque não se entende, se vê muito confuso, porque tem dia que está super bem, tem dia que está super triste, e aí esse paradoxo faz essa pessoa se paralisar de alguma forma. E até os imprevistos que trazem essa insegurança, porque hoje nós estamos bem, né? Estamos aqui, a gente não sabe se amanhã a gente não vai estar doente, não vai ser possível fazer algum projeto, ou algum plano vai ter que ser adiado. Todas essas coisas são inseguranças, incertezas do nosso existir. No filme isso fica muito claro, né? Então, eu comecei falando do acidente, mas ele também tem esse paradoxo de ele gostar da mocinha, né, a Jodie Moreno, que aparece a personagem, mas também querer se distanciar por causa que ele se vê restrito pela sua condição, agora com a coluna ruim, sem poder trabalhar como ele trabalhava antes por um bom tempo. Então, essa insegurança afasta ele, leva ele a se isolar e também buscar outras fontes de renda, outras fontes de prazer na vida, e você vê que é muito insuficiente para ele. Você vê que ele diz que está tudo bem, mas ele está muito infeliz nas tentativas dele de se reorganizar a partir do imprevisto que ele enfrenta. Pode passar. E o que seria o ser doente, então, né? Quando ela fala do ser saudável, ela fala que o ser doente se entende a partir do ser saudável, porque se você sabe muito bem o que seria o saudável, você consegue perceber o que está faltando no ser doente. Ela fala que são pessoas que não conseguem reconhecer e aceitar essa insegurança. Essa insegurança de tudo que eu trouxe, dos paradoxos, das limitações. Então, elas se sentem confusas, desanimadas, alheias, revoltadas diante deles. Né? A gente fala muito na psicologia, a pessoa está em negação. Ela não consegue aceitar essa realidade que foi imposta para ela. Então, eu consigo visualizar muito bem isso, porque na minha família eu tenho 2 casos de pessoas que sofreram acidente e se tornaram paralíticas. O primeiro, de um tio,
ele nunca aceitou. Ele sempre ficou acamado em casa, assim, sem nem ir até a esquina, mal-humorado, desanimado. E, sabe, muito triste. Isso realmente acabou com a vida dele. Depois que ele conseguiu melhorar um pouquinho em relação a buscar uma esperança, algo assim, mas sempre viveu dessa forma, no mesmo lugar, dependendo do que os outros podiam oferecer para ele. Enquanto o meu primo, que ficou paralítico, ele fez totalmente o contrário. Ele pegou a cadeira de rodas dele e rodou o mundo de ônibus porque não paga. Toda vez que ele achava um ônibus com problema, ele processava. Não porque ele queria causar, mas ele queria militar por esse grupo de pessoas, sabe? Ele se identificou com a condição que ele estava e ele não ficou só revoltado ou desanimado. Ele quis realmente batalhar para olhar para a dor de pessoas que enfrentavam o mesmo problema que ele. Então, ele ganhou várias causas, ele conseguiu comprar com facilidades, né? Essas pessoas têm facilidades para comprar automóveis, para comprar alguns itens, e hoje ele vive num rancho, assim, feliz da vida, trabalha de Uber com carro adaptado, sabe? A vida dele não parou, isso não foi o que determinou o destino dele. E eu vejo que esse é o maior problema do ser doente. Eles pegam as limitações da existência e tornam como determinantes do seu destino. Então, nossa, acabou a minha vida aqui. Se sentem ameaçados e angustiados por todos os riscos que são concretos ou possíveis. Alguns nunca vão acontecer, mas eles se sentem profundamente ameaçados e muitas vezes buscam se esquivar. Então, a gente vê pessoas que às vezes têm um ataque de pânico, fobia social, pessoas que, ao invés de buscarem atitudes que vão ajudar elas a encarar esse medo, elas preferem, não, é melhor evitar, é melhor não sair de casa. Elas se tornam presas, não só emocionalmente, mas fisicamente elas acabam se restringindo também. Elas não conseguem ter essa liberdade de se mover de diversos sentidos. Então, elas vivem de modo empobrecido, minimizando a atualização de suas potencialidades e a descoberta e compreensão de si e do mundo. Embora consigam vivenciar raros momentos de alguma satisfação, costumam sentir-se predominantemente insatisfeitas e contrariadas consigo mesmas e com sua própria existência. Essas pessoas encontram-se existencialmente enfermas. Sabe, quando eu li isso, me deu assim um calafrio. Eu acho que qualquer um de nós tem o potencial, não é nem o potencial, né? Tem a vulnerabilidade de cair nesse lugar. Né? E até trazendo para o filme, o Colt Seavers, no começo do filme, depois daquilo tudo que aconteceu, ele estava um pouquinho com o pezinho nesse lugar, se isolando, trazendo aquela questão, o acidente que ele sofreu como centro da sua vida, como algo que determinou o destino dele. E aí isso vai mudando aos poucos. Pode passar. Então, o que a Yolanda vai dizer que é a saúde? A saúde está na coragem para ser, na coragem para viver a nossa própria existência e na abertura às nossas amplas possibilidades. Eu acho engraçado que o tempo todo ela fala de amplas possibilidades, mas ela fala que essa amplitude também está limitada. Então, vamos ter um olhar realista para as nossas amplas possibilidades, mas ainda assim ter a coragem para ser e viver. Eu achei isso muito lindo. E aí eu trouxe essa cena da Jodie, porque para mim eu achei o máximo, eu achei ela muito corajosa nessa cena. Então ela reencontra, né, o ex-namorado dela, que era o coach. Ele se isolou depois do acidente, não quis ajuda, ele achou que ela não iria mais se interessar por ele por causa do que aconteceu com ele. E aí ele volta para ser dublê num filme que ela estava dirigindo, a primeira vez que ela ia dirigir o filme. E aí tem uma cena que eles precisavam tacar fogo nele e acertar ele batia numa pedra, era assim uma cena terrível. E ela, como revoltada por ele ter voltado assim do nada, nunca ter respondido as mensagens dela, nunca ter falado nada depois do acidente,
ela começa a repetir a cena. Ela, de novo. Não, não tá bom. De novo. De novo, de novo. E ele fica sendo queimado e jogado na parede, queimado e jogado na parede, queimado e jogado na parede. Quem nunca quis fazer isso com alguém, né? Eu senti um prazerzinho, assim, né? É. E o que eu achei muito legal é que ela teve coragem para fazer isso, e todo mundo vendo, e ela assim, quando ele tá cansado, ela fala, não, mas você tem, usando o personagem dele do filme, para dizer, ele tem alguma coisa para dizer, sabe, para pedir perdão, para dizer qualquer coisa. E assim, mesmo se expondo ali, ela foi muito criativa na forma que ela buscou acertar as contas, assim, olha, você me deve, porque você tinha um compromisso comigo. Então, isso eu achei muito sensacional. Eu acho que ela, do início ao fim do filme, ela é a personagem que mais tem coragem para ser e viver, porque mesmo que ele sumiu do mapa, ela continuou crescendo e evoluindo. Deixa bem claro que foi uma frustração, que ela teve uma decepção amorosa, mas que ela continuou tentando se abrir para o amor, continuou crescendo na carreira, continuou buscando se superar a cada dia. E ela, assim, é um personagem incrível, também sabe lutar. Achei muito legal. Ela representou muito desse conceito de saúde para mim. Pode passar. E o que mais ela diz que é ser saudável, né? A Yolanda, ela vai trazer que o ser saudável, ele assume os riscos. Então, no final, eu achei que esse filme, ele faz de uma forma muito caricata, né? Era esse o objetivo do teatro, das artes, é representar, antigamente era ainda mais isso, né? Representar de uma forma muito exagerada uma característica. Então, antigamente era assim, a pessoa triste era que nem o Kiko no Chaves, assim, né? Tipo assim, muito dramático, super triste. E eu achei que esse filme traz de uma forma muito dramática essa questão do ser saudável, de assumir riscos literalmente. Então, eu coloquei várias cenas em que ele assume riscos, né? Seja de tentar reconquistar a garota, seja ali, né, meio que andando de skate com uma tábua no meio da rua, na adrenalina de correr ali com o cachorro, ser atacado pelos vilões e tudo mais. São vários riscos que ele vai assumir depois que ele sai dessa condição de ser limitado pelo que aconteceu, pelo acidente que aconteceu com ele. Então, ele vai assumindo todos os riscos. Ele é um exemplo de ser saudável que ela fala, que reconhece e aceita a insegurança, as limitações e os paradoxos de sua existência e tem coragem para se envolver nas situações e tentar resolvê-las. É assim que ele desenvolve suas potencialidades e consegue ampliar cada vez mais a compreensão de si e do mundo. Esse coragem para se envolver me pegou. Porque quantas vezes eu mesma já atendi pessoas que elas perderam a coragem para se envolver. Elas falaram, quer saber? Não é comigo, deixa eu me afastar, deixa eu me proteger. E assim, de verdade, eu não sou contra. Fugir também é uma possibilidade, né? A gente fala muito de diversas possibilidades na Gestalt de terapia, mas até quando o fugir é uma possibilidade saudável? Aonde pode levar essa pessoa o deixar de se envolver? Ela vai deixar de se envolver com tudo? Porque às vezes é esse movimento que a gente vê, deixando de se envolver cada vez mais, cada vez mais. Um relacionamento me feriu, vai se fechando para relacionamentos, vai se fechando para tantas coisas e perdendo tantas oportunidades. Sabe, o coach podia estar sendo manobrista até hoje, se não fosse o filme, né? Tá lá, guardando os carros e comendo seus tacos, enchendo a sua pança, de boinha, se ele não se envolvesse. Mas o filme só tem essa trama toda, só existe essa história porque ele se envolveu. Em cada probleminha, ele se envolveu. E assim, para o bem ou para o mal, ele descobre que realmente tem pessoas que são muito piores do que ele imaginou nesse envolvimento que ele tem, mas ele também descobre que tem pessoas que são muito melhores do que ele imaginou, porque ele se envolveu. Então, sempre vai ter essas possibilidades. E aí ela termina essa parte do ser saudável dizendo que tais indivíduos vivenciam momentos de contrariedade, sim, de aflição, de angústia,
Porém, eles se sentem predominantemente tranquilos e satisfeitos consigo próprios e com sua existência. Eu acho que é isso que todos nós queremos. Deitar no travesseiro, consciência limpa, tranquilidade. Como ela fala, é predominantemente, vai ter o dia que a gente pode estar angustiado, que a gente pode estar com ansiedade, mas a gente precisa estar satisfeito com as escolhas que nós estamos fazendo. Precisamos, sabe, às vezes ouvir aquele incômodo e fazer algo a respeito. Só para eu saber, Débora, esse é o último slide? Agora não... Ah, não, tem mais um, né? Pode deixar nesse mesmo. Eu atendo uma pessoa mesmo que tem um incômodo muito forte sobre o relacionamento com o irmão. Mas, nesse medo de criar algum conflito, não faz nada a respeito. E o incômodo só existe aqui, ó. Eu vejo que, por mais terrível que seja, às vezes, confrontar e chegar nesse momento da relação, de discutir a relação, como a gente até acabou de mencionar da Jodie, ele foi queimado umas 10 vezes. Eu imagino que foi um confronto terrível, ficou super dolorido depois, mas se faz necessário. Os confrontos são necessários para o nosso próprio crescimento. E essa busca pela satisfação é uma busca por entender o incômodo e olhar para ele. Quando eu falei, né, do filme e trouxe a pergunta, tá tudo bem não estar bem? Eu sou super a favor dessa frase, já usei ela várias vezes. Eu não acredito que nós temos que estar bem o tempo todo. Mas também não está tudo bem só simplesmente não estar bem. E a gente usar essa frase de acalento e ficar assim, tá tudo bem não estar bem. E ficar se acalentando todos os dias da nossa vida e tá tudo bem não estar bem. Nós precisamos ter um momento que a gente questiona, tá tudo bem, eu não preciso estar bem o tempo todo, mas o que não tá bem na minha vida? Que ação eu vou tomar para mudar essa circunstância? Porque ela não pode se tornar uma muleta, essa frase pra gente. Algo que vai deixar a gente estagnado e continuar paralisado no não, tá tudo bem não estar bem. Tá tudo bem, mas tem um limite. Tá tudo bem, mas a gente precisa investigar. A gente precisa tomar consciência o que não está bem e o que pode ser feito a respeito. E, de verdade, eu quero que seja super simples, não quero me alongar. Pode passar, Débora. Por isso, eu quero terminar agradecendo a atenção de vocês, quero ainda ter as trocas com vocês, conversar bastante. E terminar com a frase que eu achei mais sensacional do filme, né? Ele termina o filme falando... Na verdade, ele começa o filme e termina o filme falando sobre a vida dele. Ele fala que a relação dele com a Jodie, né, esse romance que ele tem, ele fala é muito melhor do que nos filmes, só que aí dá tudo errado, ele perde o relacionamento. Mas no final ele consegue, né, apesar de tudo isso, de todos os conflitos, os desencontros que eles têm, eles conseguem se encontrar e chegar nesse ponto que ele sente, nossa, realmente a minha vida, o meu romance é muito melhor do que o que acontece nos filmes. E aí eu fiquei me perguntando se eu posso dizer isso também. Olha, apesar de tudo que deu ruim às vezes na minha vida, apesar do caos do meu dia, porque tem dias que eu me sinto a dublê, como eu falei para vocês, eu tô lá manejando um monte de problemas e tal, e me arriscando, né? Não fisicamente que nem ele, mas de diversas formas. E essa é a minha realidade. Será que eu posso olhar com ela para esses olhos de uau, é melhor que acontece nos filmes, porque é meu. Eu não acho que esse é o melhor filme de todos, nem é o melhor romance de todos, mas dá para ver que ele se apropria da vida dele de uma forma que ele consegue dizer, nossa, é meu e é o melhor porque é meu. E ele continua super bem em seu dublê, ele não é a estrela, mesmo quando a estrela sai de cena, tem outra estrela, ele não é o protagonista, né, da história, né, do enredo do filme que aparece dentro do filme, então isso é meio confuso, mas deu para entender. Mas ele continua satisfeito, porque ele consegue ter esse olhar de que é melhor do que acontece nos filmes, porque é a minha vida acontecendo. Sou eu chorando Taylor Swift, sou eu cometendo as minhas escolhas erradas, sou eu
tomando as minhas iniciativas e vendo as consequências do que eu faço para o bem, de todo o bem que eu fiz e do que deu ruim também. Tá tudo bem, sabe? Muito bom essa parte. Era isso que eu tinha para trazer e muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada, Jade. Foi muito bom. É um conceito que eu já estudei, né? Inclusive, o primeiro filme que eu fiz análise na minha vida foi baseado nesse livro da Yolanda. Então, eu gostei muito e trouxe algumas perspectivas novas para mim. Vou parar de compartilhar aqui, mas agora, pessoal, é para a gente ter as trocas. Então, vocês podem comentar um pouquinho o que vocês acharam do filme, do estudo. Mas uma cena que eu achei interessante, lembrando desse final que você trouxe, eu fiquei pensando naquela cena que ela vai. É porque eu não vou lembrar o nome dos personagens, tá bom? Mas o par romântico do dublê. Ela fala, tipo assim, o tempo todo não sabendo como é que vai ser esse final. Ah, talvez seja um final trágico, talvez tenha um final feliz. E parece muito com a nossa vida nesse sentido, que a gente não sabe exatamente como é que vai ser o final, mas a gente tem que se arriscar, a gente tem que ver como é que vão ser as coisas, e no final eles descobrem que vão ter um final feliz juntos, mas até chegar lá tem toda uma trajetória muito difícil até chegar nesse ponto. Eu acho que isso reflete muito a nossa vida. A gente não sabe como é que vai ser os nossos finais, mas ainda assim a gente tem que seguir, né? Sim, nossa, amei. Não tinha feito essa análise, mas é muito legal. Inclusive, até esse diálogo, eles estão o tempo todo discutindo. A gente está dividido, eles usam os personagens do filme que eles estão fazendo, mas para discutir a relação ali. A gente está mais dividido, a gente está mais unido, a gente vai ter um final feliz ou não? Sempre se questionando. E eu acredito, né, e eu vejo muito isso na prática, que os melhores relacionamentos são assim. E que às vezes a gente precisa se relacionar conosco mesmo dessa forma, sabe? Às vezes a gente é muito intolerante com a gente, né? Com os outros não. Mas com a gente fica, não, eu não mereço um final feliz. Fica se culpando por escolhas que já fez, se culpando pelo que aconteceu, ou até por coisas que saíram do nosso controle, né? Por acidentes. Eu acredito até que o coach, quando ele se isolou, ele se viu culpado pelo acidente, porque ele, nossa, eu sou dublê faz anos, como que eu permiti que isso acontecesse? E depois a gente vai ver que o acidente não tinha nada a ver com ele, a culpa não foi dele, mas o se reerguer era com ele, e ele se reergue, então ele também tem muita responsabilidade no final feliz dele, por conta dessa força de sair dessa situação. Isso é muito bom. Camila, pode falar. Bom dia. Eu vou aproveitar essa fala de vocês que me fez lembrar do finalzinho mais do filme, quando ele começa a falar de como ele se sentiu, né, e por que que ele se excluiu, né, quis se esconder. E eu acho que ele só conseguiu fazer isso, né, porque lá no comecinho, né, quando a Judy começou a falar de como ela se sentia e de como ela gostaria de estar presente na vida dele, né. E acho que às vezes acontece isso mesmo, né, pelos problemas. A gente acha que a gente tem a melhor solução, né, não compartilha, quer passar por aquele luto ali sozinho. E ali no final, né, assim, existia uma possibilidade deles continuarem. Mas achei muito legal que no final ele se permitiu poder falar de como ele se sentia, né? Então, não sei, me fez refletir várias coisas, assim, então achei bem, bem interessante. E que fantástico isso, né? Como a vulnerabilidade conecta. Eu vejo que o dublê coach, antes do acidente, ele se sentia muito bonzão naquilo que ele fazia. Nossa, eu sou o melhor dublê, eu sou o dublê do melhor astro, sabe? E ter sofrido aquele acidente abalou muito a autoestima dele, fez ele desconstruir toda a imagem que ele tinha de si mesmo. E adquiriu uma imagem muito ruim. E ter a visão da Jodie dele depois, né, que ela consegue expressar e falar da vulnerabilidade dela, e ele ver o lado dela também, fez ele ter uma visão mais realista dele,
de que, tá, eu não sou o bonzão, o inabalável, eu também tenho minhas fraquezas, eu fugi em vez de lidar com os meus problemas, mas olha, eu também posso ser feliz, eu também posso expressar as minhas necessidades e até chorar, né? Chorar no carro. Eu posso sentir e me permitir ser tocado pelos sentimentos das pessoas, né? Então, isso é algo muito bonito. Eu vejo que desconstrói até algumas relações que a sociedade impõe, né? Querendo ou não, ainda existe isso, de que homem não fala dos sentimentos, ele parece ser muito esse tipão, assim, sabe? Não, eu tenho que ser forte o tempo todo, né? Eu que compro a briga e tal. E eu vejo ele reavaliando tudo isso e percebendo na Jodie também muito da força dela, que é, por mais que ela lute, não é sobre a luta, mas sim uma força de se expressar, uma força de sentir, uma força de estar disponível como pessoa para relacionamentos profundos mesmo, para a autenticidade de quem ela é, né? O ser autêntico dela contagia os outros ao redor dela a serem autênticos também. Débora, pode falar. Oi, bom dia. É a primeira vez que eu estou participando, uma ideia agora eu vou conseguir participar sempre nas sextas-feiras, mas eu acho interessante, assim, eu vou trazer um pouquinho para o meu lado, assim, de formação, né, de atendimento. Eu vi um documentário uma vez sobre dublês, como é ser um dublê, né? Eu estava tentando lembrar o nome, aonde eu vi, mas não veio na memória. Que ele traz justamente essa questão, assim, o dublê, quando ele começa a adquirir muita confiança no que ele faz, ele está sempre se desafiando a fazer coisas mais difíceis, mais complicadas, como se ele desafiasse a pulsão de morte dele também, entende? Eu acho que quando ele se acidenta, é isso que vem, tipo assim, não, eu sou frágil, eu sou um ser humano, eu posso me machucar, eu posso me ferir, é como se pusesse ele numa realidade que ele não lembrava mais. Porque quando cada vez se desafia mais, é como se saísse dele o cuidado necessário, realmente prestar atenção nos mínimos detalhes, né? Eu vejo isso também quando eu tenho um filho que trabalha com ciclismo, e há anos a gente conhece as pessoas que caem, se machucam, que fazem cirurgia e que continuam desafiando o ciclismo, descida de montanha, se joga de cima da montanha. Tem um que anda agora com tipo um triciclo, porque ele ficou sem as movimentações da perna, e ele faz a mesma coisa que ele fazia antes. Né? Tipo assim, ele se reabilitou e tá lá descendo a montanha também com os amigos no seu triciclo. Só que aquela coisa assim, ele mesmo comentava, que eu vi nesse episódio também de dublê, essa questão, tipo, eu me desafio, mas eu esqueço que tem um limite. E esse limite, quando ultrapassa, que é o complicado. E eu vejo nele também isso, quando ele para pensar na vida, né, fazer outra função que não tinha nada a ver com ele, aquele tempo que ele precisou para entender que tudo tem um limite que ele não pode ultrapassar mais. E eu acho que é essa coisa também que ele ensina, entende? Ele faz todas as vezes que ela pede a cena, mas ele também repensa, né, como que ele vai fazer para se proteger daquela situação. Ele não vai mais sem medo. Agora ele passa a ter medo, ele passa a ver a vida de outra forma, de se preservar. Eu acho que isso é bem interessante de observar. Tá? Sim, com certeza. E o que você falou me trouxe assim para algo muito pessoal. Eu acho que é válido comentar. Eu sempre fui uma pessoa meio dublê nesse sentido de me arriscava sem medo, fazia de tudo que me ofereciam eu fazia. E eu vivia mais assim intensamente. E isso que eu trouxe no começo de eu ter me tornado mãe abalou muito, acho que foi a minha queda nesse sentido, porque eu me vi vulnerável. Eu que sempre trabalhei com saúde, eu estudei tudo sobre parto normal para eu estar no controle da situação e tudo mais. Eu sabia tudo sobre amamentação, tudo sobre tudo. Eu orientava mães e eu nem era mãe. E aí, quando eu percebi, eu não tinha mais controle de nada. O meu bebê estava sentado, fizeram uma cesárea em mim, eu não conseguia nem tomar banho sozinha, eu fui cuidada por outras pessoas.
demorei muito para me recuperar da cirurgia, fiquei isolada, dependendo de marmitas de outras pessoas, do meu marido cuidando do bebê por alguns dias. Assim, eu fui e caí. E aí me isolei também, porque era obrigada, não é só nenhuma escolha, né? Você é obrigada a se isolar, porque agora tem muitos vírus para bebês, então eu fiquei isolada. E aí agora eu estou voltando a acreditar que eu posso me arriscar de novo. Mas é tão inconsciente esse efeito do que acontece, que nem você falou, que eu estava segura atendendo, voltei a atender, fez muito bem para mim. No começo eu estava com medo, eu não queria voltar, eu falei assim, agora eu vou ser só mãe, acho que eu só sirvo para isso. Aí voltei a atender, me fez bem, mas que nem essa semana que eu tive várias orientações de pais, todos os dias antes de eu ir para a clínica, eu sentia dor de estômago, eu achava que era algo que eu comi. Aí eu falei, não, mas não pode ser todos os dias. Todos os dias antes de encontrar os pais, eu fiquei com dor no estômago. O meu corpo com medo de fazer algo que eu sempre fiz. Antes eu nem era mãe e me sentia super capaz de orientar pais. Agora eu tenho medo de orientar pais. Vai entender isso. E os pais não sabem disso. Fica entre nós. Mas o nosso corpo volta de um jeito muito estranho. Ele mesmo nos diz, olha, você não é tão super poderosa assim, vai com calma. E eu acho que isso que é o interessante, a gente poder trabalhar essas nossas limitações, até onde eu posso ir, aonde eu consigo, até onde eu posso fazer as coisas. Que às vezes as pessoas não percebem, né? Que nem você disse, antes eu não era mãe, agora eu sou mãe, e lidar com os pais já é diferente, porque eu estou vendo uma outra realidade, como não é tão simples assim, né? Ser mãe, ter esse novo papel, daí tem o casal, o pai, separar marido e mulher de pai e mãe, tudo isso é um novo contexto e a gente tem que aprender, né? Então, Sim. e essa coisa de não ter o controle sobre o nosso corpo, por mais que a gente queira, é muito interessante, né? Que a gente tem que aprender a lidar, porque a gente acaba sendo meio terceira pessoa, né? Muitas vezes. Ah, eu posso fazer isso, aquilo, e o corpo vai te mostrar. Não, você é essa pessoa aqui, volta para a tua realidade. Então, a gente começa também a trabalhar nossas questões pessoais de outra maneira. Né? Eu tenho uma cirurgia de aneurisma há 11 anos atrás, e o ano passado eu descobri câncer de mama, daí eu tratei, e ao mesmo tempo a sequela da cirurgia de aneurisma, eu estou com a miastenia graves, que é pós-cirurgia. Daí eu tenho que lidar que eu vou ter algumas limitações da vida, né? Porque diminui a força muscular, diminui um monte de situações. E eu tenho uns problemas de medicamento, que eu tenho interações medicamentosas, que não me faz bem. Um dos problemas agora, assim, vocês não conseguem perceber, eu transpiro inteira, assim, durante o dia, em função do remédio da miastenia. Então, você tem que lidar com isso, tem que explicar para os teus pacientes, não é uma coisa voluntária, é involuntária, eu transpiro, mas não é que eu não esteja passando bem, é da reação do medicamento. Daí você tem que explicar uma situação que, tipo assim, peraí, por que eu tenho que fazer isso? Por que eu não posso atender da mesma maneira como eu sempre fiz, né? Então, você tem que lidar com essa nova postura e explicar para o paciente, para que ele possa entender que é uma reação que você não tem controle. Sim, e isso que é tão rico na definição da Yolanda sobre saúde, porque se fosse pela OMS, o seu completo bem-estar físico já está comprometido. Mas aí, quando você vê a Yolanda falando dos sentidos que a gente dá, mesmo as limitações que a gente enfrenta no nosso físico, mesmo se a gente passar por doenças, mesmo se a gente passar por instabilidade financeira, sei lá, um divórcio, como você citou, por dificuldades com os filhos, tudo isso a gente consegue encontrar uma saúde existencial a partir do momento que a gente aceita, reconhece e dá novos sentidos. Então, você estar expondo isso para os seus pacientes, você ter aceitado, poder reconhecer diante deles e ainda assim seguir trabalhando, sabe? Não ficar com a insegurança do que os outros vão pensar de você e se limitar. Ah, não, eu não posso mais atender porque olha só que humilhante, olha só o que vão pensar de mim.
mas não, você atribui um novo sentido e pôde dar continuidade para a profissão que você tem, sabe? Isso é muito lindo, e isso É legal, realmente é uma saúde existencial aí em você. e é legal ver a reação dos pacientes também, porque daí eles começam a se rever nas posturas que eles têm perante a vida. Por que que eles existem tão fácil? Por que que eles não podem falar sobre os sentimentos, sobre o que acontece com eles? Então, acaba sendo um ganho, né? Às vezes a gente acha que vai ser um problema e acaba sendo um ganho até na questão terapêutica, no set terapêutico. Então, essas situações são interessantes a gente poder sempre estar observando. Espero ter Exatamente, contribuído tudo, com vocês. com certeza, contribui muito, Débora. Tudo que a gente é conecta, né? Por isso que nós somos no mundo, porque quem nós somos conecta com as pessoas que estão se relacionando com a gente, isso é fantástico. Obrigada. Mais alguém gostaria de comentar? Pode abrir o microfone e compartilhar aqui no chat também. Não? Bom, gostei muito desse encontro de hoje. Acho que foi a Débora que falou do documentário de dublês, né? Achei interessante. Se você encontrar, depois compartilhe lá no grupo para a Eu gente vou ver. procurar, sim, para poder colocar. Ai, ótimo. Que é bom para a gente ir continuando olhando para essa temática, né? E desenvolvendo um pouco sobre isso. Uhum. Mas gostei muito desse encontro. Nossa, é bom olhar para isso já, de você nas suas novas experiências e como isso está trazendo para você uma visão nova sobre o mundo. Eu acho que isso é constante na nossa vida, né? A gente vai lidando com outras coisas, isso vai nos transformando. E gostei muito do estudo que você trouxe. Bom, pessoal, vou compartilhar aqui com vocês o nosso próximo encontro, para vocês já deixarem marcado. Só vou aqui primeiro finalizar a gravação. Um momento.